O pastor Marcos Granconato disse que um casal que não quer ter filhos não está em pecado. Será mesmo? Eu acredito que a Bíblia e a história da igreja defendem o contrário. Que um casal saudável que opta por não ter filhos está sim em pecado. Então vamos assistir aqui um trecho da pregação que ele fez em sua igreja falando sobre isso. E vamos comentar esse assunto sempre à luz da palavra de Deus. Alguns pastores e algumas pessoas dizem, com base no versículo 9 e outros, que o casal que não quer ter filhos está em pecado. É mais um pecado, como eu disse, que inventaram hoje em dia. Então, se o casal decide não ter filhos, e há casais que são assim. Há casais que dizem, pastor, nós não queremos ter filhos. Por quê? Nós não temos condições, nós temos um entendimento diferente, nós queremos nos dedicar a outras coisas, nós achamos que o mundo é muito perigoso, nós não teremos condições de manter isso e preferimos não ter filhos. É uma decisão do casal. E esses casais têm sido massacrados nas redes sociais e nas igrejas por aí afora. E as pessoas dizem, vocês estão em pecado, porque vocês são egoístas, só pensam em vocês dois, vocês não obedecem a Deus que manda a gente se multiplicar, e vocês não têm fé, porque vocês não têm filhos, porque têm medo. Sinceramente, já que para começar eu acho essa opinião, do pastor Marcos Granconato, apesar de eu respeitá-lo muito e gostar bastante de muita coisa que ele traz de teologia reformada e muitos de seus ensinos ao longo dos anos na internet, que na minha opinião ele está muito errado. E ao meu ver, essa opinião dele pode fazer com que cada vez mais os casais cristãos não queiram ter filhos no mundo onde atualmente temos visto isso acontecendo. As pessoas querem ser pais de bebê reborn, querem ser pais de planta, ser pais de pet, mas não querem ter filhos. Então eu acho que essa opinião, além de ser incoerente com a palavra de Deus, como nós vamos ver aqui, é um desserviço ao evangelho. E é tudo que nós estamos vivendo atualmente. E aí gera uma culpa imensa no casal, quando na realidade esse pecado não existe. E alguém diz então assim, mas existe um texto na Bíblia que fala que é dever do homem se multiplicar. Onde está esse texto? Em Gênesis, não é verdade? Vejam lá, Gênesis 1. Vejam o que diz Gênesis 1, 28. Prestem atenção nesse texto. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então dizia o seguinte, olha pastor, tem aqui uma afirmação no imperativo. É uma ordem presente aqui. Então não obedecer essa ordem é pecado. Ou seja, essa é uma ordem moral. Não obedecer isso é pecado. É pecado, e se é pecado, é uma ordem moral. Os casais têm que se multiplicar. Queridos, nem sempre o imperativo significa uma ordem. Isso é gramática básica. Então, pessoal, como já deu para ver aqui, o pastor Granconato ele vai basicamente em todo o vídeo aqui se basear na ideia de que em Gênesis capítulo 1, verso 28, as ordens que estão ali, sede fecundos e multiplicai-vos, não é um imperativo, ou seja, não é uma ordem. Ali no caso ele vai tentar mostrar, e dizer que dentro do contexto Deus apenas estava abençoando os dois, mas não dando ordem. Vamos ler o versículo então? O texto vai dizer o seguinte, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, em outras versões, sejam fecundos, e multipliquem-se, encham a terra e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então aqui ele vai dizer que aqui Deus apenas estava abençoando, porque fala, então Deus os abençoou e disse, mas aqui não fala somente que Deus abençoou, fala que Deus disse, e ele continua, sejam férteis e multipliquem-se. E na própria língua original do hebraico, as palavras multiplicar, ravá e ser fecundo, parar, estão sim no imperativo, ou seja, é uma ordem, não é uma sugestão. E os próprios reformadores, assim como João Calvino, Lutero e tantos outros, sempre entenderam esse texto dessa forma, inclusive que esses são um dos mandatos de Deus e sim uma lei moral. E com isso eu quero te dizer que você tem que se inscrever também aqui no canal para continuar recebendo conteúdos como esse e nos ajudar nesse projeto para a glória de Deus. Então não perca tempo e se inscreve aí no canal. Calvino, comentando sobre esse versículo, ele vai dizer, ainda assim, aquele método puro e legítimo de aumento que Deus ordenou desde o início permanece firme. Esta é a lei da natureza, que o bom senso declara ser inviolável, ou seja, desde o início, desde Gênesis, filhos são parte essencial do plano divino para o casamento. Lembrando, pessoal, que aqui estamos falando
tratando de casais casados saudáveis, que podem ter filhos, mas simplesmente não querem ter. E com isso, muitas vezes demonstram egoísmo, ou por luxo, ou por não querer ter trabalho, ou por tantos outros motivos que não vemos base na palavra de Deus. No Antigo Testamento, por exemplo, meus irmãos, ter filhos era visto como uma bênção especial de Deus. Malaquias 2,15 vai dizer: acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a ele, e o que ele quer dessa união? Quer filhos dedicados a ele. Salmo 127,3 vai dizer: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que ele dá. Nós vemos inclusive, meus irmãos, mulheres como Ana e Sara, que oraram fervorosamente para que tivessem filhos, porque entendiam que a fertilidade era um sinal do favor de Deus. E não somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento também vemos que os filhos são vistos como uma bênção do Senhor. E a relação entre o casamento e ter filhos continua no Novo Testamento. 1 Timóteo 5,14 vai dizer: portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Na carta de Efésios fica muito claro a relação do casamento e o ter filhos, tanto que Paulo fala do casamento e logo ele fala de filhos. Olha o que está escrito. Efésios 5,31. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. No verso 1 do capítulo 6, em continuação ao capítulo 5, diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Então nós vemos, meus irmãos, que a Bíblia sempre relaciona o casamento a ter filhos, e não como se nós pudéssemos casar e não ter filhos por simples opção, assim como o pastor Granconato coloca. A Bíblia o tempo todo mostra que o fruto e uma das bênçãos do casamento é ter filhos. Em toda a história da igreja, meus irmãos, inclusive na Reforma Protestante, foi defendido sempre que o casal cristão saudável deve buscar ter filhos, e que isso sim é uma bênção do Senhor. Até mesmo desde a igreja primitiva, ter filhos sempre foi considerado parte do plano de Deus, tanto natural e espiritual. Entendendo, assim como os reformadores entenderam que ter filhos também significa povoar os céus. Calvino, falando sobre isso, disse: os filhos são um meio de expandir o reino de Deus na terra. Ou seja, casais cristãos devem querer ter filhos para que o reino de Deus também avance, para que assim os crie na disciplina do Senhor, para que assim os crie no caminho do Senhor, assim como a palavra nos orienta. Ensine a criança no caminho que ela deve andar, e quando crescer não se desviará. Sendo assim, um dos propósitos também do casal cristão ter filhos é que ele crie um filho para ser um servo de Deus, e que com isso o reino de Deus avance. E com isso os cristãos, ao longo de toda a história, sempre entenderam e incentivaram que ter filhos é também povoar os céus, à medida em que temos filhos e eles vêm a crer em Cristo Jesus como seu Salvador. Com isso, meus irmãos, eu não estou falando contra o planejamento familiar. Não estou aqui defendendo, como muitos fazem, né, que você tem que ter filho e você não pode nem sequer usar um preservativo, que você está em pecado e que você não pode se planejar e os filhos têm que vir quando Deus quiser. Não é isso que eu estou defendendo. Até porque a palavra de Deus nos ensina a ser responsáveis em tudo que fazemos. E ter filhos sem nenhum planejamento poderia até mesmo ser um ato de irresponsabilidade. Mas isso é bem diferente de rejeitar a bênção de ter filhos, já demonstrado na palavra de Deus. Então devemos entender que ter filhos é mais do que uma escolha pessoal, é parte do grande plano de Deus, de povoar os céus e expandir o seu reino. Então, se você não pensava dessa forma e nunca enxergou ter filhos como sim uma responsabilidade cristã, eu te convido a refletir sobre esse tema sempre à luz da palavra de Deus e orar para que Deus te guie nas suas decisões familiares. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever no canal, que nos ajuda muito. Valeu, pessoal. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.